Indo dormir com o Espírito Santo. Eu sou o pastor Elianai e que bom que você está conosco nesta noite para receber renovo, paz e alegria do Espírito Santo de Deus. Nosso tema nesta série Indo Dormir com o Espírito Santo é a alegria de viver na presença do Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu convido você a permanecer conosco até o final desse vídeo. Não seja ansioso, libera essa ansiedade, joga aos pés da cruz para que você possa receber paz, ter uma noite tranquila, levantar renovado e fortalecido. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, coloca nos comentários, compartilha com os teus amigos, com os teus familiares, se esta palavra tocar o teu coração. Nesta noite eu quero que você termine o seu dia lembrando de uma verdade maravilhosa. O Espírito Santo de Deus não produz apenas poder, cura, restauração, libertação. O Espírito Santo de Deus produz alegria. Louvado seja Deus. Muitas pessoas imaginam a vida do crente, a vida do cristão, como uma vida pesada, sem entusiasmo e cheia de responsabilidades. Tem pessoas que dizem, esse cara toda hora tem que ir para a igreja. Ninguém tem que ir para a igreja, a gente vai alegre, a gente vai para os congressos, a gente vai para os cultos, a gente vai para os trabalhos e tudo que fazemos há uma alegria maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos algo maravilhoso, que onde o Espírito Santo de Deus governa, ali existe paz. Existe alegria. Aonde o Espírito Santo está, existe esperança. Aonde o Espírito Santo de Deus está, existe liberdade para que ele possa agir. Então, meu amado irmão, pode ter certeza, haverá paz e alegria neste ambiente. Uma alegria que o mundo não consegue explicar. A alegria que vem do Espírito Santo, ela não depende das circunstâncias. Nós vivemos num mundo onde a alegria está intimamente ligada com o que está acontecendo à nossa volta. Se há uma festa, se há uma celebração, se há uma conquista, há alegria. E muitas vezes também essa alegria costuma depender das notícias. Se as notícias são boas, então alegria. Se as notícias são contrárias, são ruins, então acabou-se. Mas a pessoa que serve ao Espírito Santo é diferente. A pessoa que está no mundo, se tudo vai bem, ela está feliz. Mas se surge um problema, a alegria desaparece. Mas a alegria que o Espírito Santo produz é uma alegria diferente. Ela não nasce das circunstâncias, ela nasce da presença de Deus. Quando a presença de Deus invade o nosso coração, existe alegria. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele estava preso, ele estava açoitado, preso a um tronco, acorrentado, e ali ele escreve as cartas e é maravilhoso que em alguma situação ele diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Você percebe que nele há alegria. Ele diz: eu, escravo de Jesus Cristo, o preso de Jesus Cristo. Por quê? Porque o mundo não podia prendê-lo. Ele já havia sido liberto, o Senhor já o havia libertado, já o havia feito escapar de tantas situações, mas agora quando ele estava preso, ele sabia que era preso por Jesus. Era Jesus que queria que ele estivesse ali. E quantas cartas ele escreveu, quanto ensinamento ele trouxe para a igreja. E ele diz assim:
Eu posso estar preso, mas a palavra não está presa. E aí ele começa a enviar as cartas para as igrejas. E há uma alegria no apóstolo Paulo. Por quê? Porque a alegria dele não dependia da sua liberdade. A alegria que ele tinha era a fonte da vida, que é o Espírito Santo de Deus. Então, como que é possível que o apóstolo estivesse dessa maneira? Por causa do Espírito Santo. Que você possa encontrar essa alegria, encontrar essa fonte, mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio à calamidade, em meio à dificuldade nas finanças, o teu coração estar alegre, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Quando o Espírito Santo controla o nosso coração, as circunstâncias deixam de controlar o nosso coração. Quando o Espírito Santo controla as nossas emoções, então as circunstâncias deixam de controlar as nossas emoções. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que o Espírito Santo nos lembra constantemente quem nós somos. Romanos capítulo 8, verso 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Uma das maiores causas de tristeza no ser humano é esquecer a identidade. Mesmo o crente, quando ele esquece quem ele é em Deus, a tristeza toma conta. Mas quando ele busca a presença do Espírito Santo, como estamos fazendo nesta noite, invocando o Espírito Santo, ele continuamente traz ao nosso coração a lembrança: você pertence ao Pai. Você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Você é amado, você não é um acidente, você faz parte da família de Deus. O Espírito Santo comunica ao nosso espírito constantemente a nossa identidade. Ele comunica: essa prova que você está passando, essa circunstância contrária é para te fazer mais forte, é para te levar adiante, é para fazer que você vença os gigantes, para que você entre na eternidade tendo histórias para contar. Entre na eternidade como um herói, como alguém que foi vitorioso, alguém que venceu as batalhas. É isso o que Deus espera de nós e é isso que o Espírito Santo comunica ao nosso coração constantemente. Quando essa verdade enche o coração, então nasce uma alegria que ninguém pode roubar. Quando nós olhamos para os apóstolos que foram açoitados por ministrar a palavra de Deus, e eles foram presos, açoitados, quando eles saem da prisão, olha um para o outro e diz: que privilégio, que honra nós tivemos de ter sido açoitados pelo nome de Jesus Cristo, açoitado por propagar o Evangelho de Cristo. Eles estavam felizes. Por quê? Porque o Espírito Santo revelava ao coração deles a sua missão, o seu propósito. Então, quando nós ouvimos um crente falando isso, né, que eu sou amado, eu sou filho de Deus, a pessoa do mundo pode achar que é um orgulho, pode achar que essa pessoa é doida e orgulhosa, mas não, é porque essa verdade enche o nosso coração e nasce essa alegria, meu irmão, como eu já falei, que ninguém rouba. E essa alegria não é orgulho, essa alegria é segurança, essa alegria é descanso no Senhor, é saber que nós somos filhos de um Pai perfeito que já traçou para nós uma vida vitoriosa. E para termos uma vida vitoriosa, teremos sim uma vida de batalhas, mas de conquistas e avanço. Aleluia! O Espírito Santo, ele produz em nós esperança para o futuro, e a esperança traz alegria. Romanos capítulo 15, verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Que versículo maravilhoso, extraordinário. Observe aqui que o apóstolo Paulo, ele interliga estas três coisas: gozo, paz e esperança. E tudo isso
pela ação, pela virtude do Espírito Santo. Meu amado irmão, você que está me ouvindo, se você, quem sabe, não serve ao Senhor Jesus, saiba que o crente não é doido, o crente não é tapado. Às vezes a pessoa diz, mas esse cara parece que não vê os problemas, não vê as batalhas na sua frente. Não, é porque há dentro dele um gerador de alegria. É a virtude do Espírito Santo que traz gozo, que traz paz, que traz a esperança. E o Espírito Santo, ele nunca aponta apenas para o presente. Aleluia! O Espírito Santo dentro de nós, ele sempre aponta para o passado, o presente e o futuro. E o que isso quer dizer? Que talvez você ainda não tenha experimentado ou não tenha visto tudo aquilo que você espera, mas no teu coração, quando está cheio do Espírito Santo, você tem uma certeza: Cristo morreu na cruz, perdoou os meus pecados, Ele se fez pobre para que fôssemos enriquecidos, Ele levou as nossas enfermidades para que fôssemos sarados, Ele se tornou maldição para que a maldição da lei não tivesse poder sobre nós. Olhamos para o passado e olhamos para o presente, a virtude do Espírito Santo gerando alegria dentro de nós. E o Espírito Santo aponta para o futuro. Temos garantia de uma vida eterna, de ressuscitar com um corpo transformado. E também nós que já estamos na iminência da volta de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele continua trabalhando no dia de hoje, está tocando o teu coração, tocando o meu. Deus ainda está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem anda com o Espírito Santo de Deus pode ter certeza, nunca perde a esperança. O Espírito Santo de Deus, ele transforma a nossa maneira de viver. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Veja que a palavra diz assim, o fruto do Espírito Santo é, ou seja, é um fruto só com vários gomos. Quem tem a presença do Espírito Santo, ele não vai ter só amor, mas falta alegria. Vai ter longanimidade, mas falta bondade. Não, é um combo, é como aquela pocã, como aquela laranja com seus gomos. O fruto do Espírito Santo é assim, ele habita em nós por completo. Então nós percebemos que dos aspectos que já é o segundo desse fruto do Espírito é o gozo. O gozo. Então o que nós estamos tentando transmitir? Estou tentando transmitir para você hoje que a alegria não é um detalhe na vida do crente. Ela faz parte da vida do crente em Jesus. Não é pode acontecer a alegria, não. O crente em Jesus, que está preparado para o dia do arrebatamento, que está cheio do Espírito Santo, nele repousa a alegria. Se você está em depressão, se você está angustiado, se você está triste, saiba que o Espírito Santo de Deus quer mudar a tua história ainda hoje, ainda nesta noite. Louvado seja Deus. Meu amado e querido irmão, olha só, é possível servir a Deus com seriedade e ao mesmo tempo com um coração alegre. Quando nós olhamos para aqueles irmãos ou irmãs que são muito azedo, muito reclamador, muito apontador de dedo, está faltando o Espírito Santo. Você deve sim ter seriedade com as coisas de Deus, ser religioso na tua oração, na tua leitura da palavra, mas não religioso no teu relacionamento com Deus, mas compromisso, religiosidade no sentido de ter compromisso com as coisas de Deus. Mas em tudo isso, se o Espírito Santo estiver presente, haverá alegria. Jesus Cristo, ele transforma vidas. Aleluia! Ele transformava e transforma no dia de hoje. O Senhor Jesus curava enfermos, o Senhor Jesus libertava as pessoas, levantava paralíticos, mas olha só que interessante, ainda assim
ele atraía as crianças. Oh, meu irmão, olha só que coisa interessante, porque às vezes a pessoa crente ela é tão durona, as crianças não se aproximam. Para mim é uma alegria quando na casa do Senhor eu vejo que as crianças querem estar perto, que as crianças querem me dar um abraço. E ainda ontem no culto as crianças traziam os desenhos do seu cultinho infantil, e ali que elas pintaram, ó, pastor, olha, apóstolo, e a gente via ali a alegria das crianças de estar próximos da gente. Isso significa alegria. A alegria, quando está dentro de uma pessoa, a alegria do Espírito Santo, ela vai atrair as crianças. Então presta atenção nisso na tua vida. Se as crianças se aproximam de ti, é porque o Espírito Santo está habitando aí. A presença de Deus nunca foi sinônimo de tristeza. Nunca. Quando um crente chora, chora de alegria. E se chora porque está angustiado, receberá consolo, como diz a palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Louvado seja Deus. Então, alegre-se porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Eu quero que você medite nesta verdade que eu vou passar para você agora. O mesmo Espírito que estava na criação do mundo, que estava na criação do homem, o mesmo Espírito que veio sobre os profetas que operaram grandes sinais, o mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus Cristo no dia do seu batismo lá no Jordão, o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre os 120 reunidos lá no cenáculo no dia de Pentecostes, esse mesmo Espírito é o que habita em cada filho de Deus, é o que habita em você. Esse Espírito que tem poder para destruir fortaleza, para destruir enfermidades, para quebrar cadeias, para romper correntes e trazer alegria, gozo, paz e esperança. Ele está aí com você agora no nosso quarto e eu posso sentir a sua presença aqui também na minha sala. Louvado seja Deus, que privilégio extraordinário, meu irmão. Escute algo, você nunca enfrenta um dia sozinho, você nunca está sozinho, você nunca acorda sozinho, você nunca dorme sozinho, porque o Espírito Santo está com você. Você nunca enfrenta uma batalha sozinho, você nunca enfrenta uma luta sozinho, o Espírito Santo está com você. Ele fala, ele ensina, ele fortalece, ele consola, ele dirige, ele capacita e ele traz alegria. Aleluia, que maravilha, irmãos, está sendo esse devocional. Todos esses dias falando do Espírito Santo, cada dia mais o meu coração se enche da alegria, da paz, do renovo e da fortaleza do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Por isso, meu irmão, a nossa alegria, ela não está ligada às coisas passageiras. A nossa alegria, ela está na presença permanente do Espírito Santo. Nesta hora, eu quero orar contigo. Me perdoe se eu falei muito rápido, mas como o assunto era um pouquinho extenso, eu não queria alongar demais o nosso vídeo. Amém? Alegra o teu coração, nós vamos estar orando, ore comigo, coloca nos comentários o teu pedido de oração. Os irmãos que estão colocando seus pedidos, estamos orando, estamos clamando. Amado Espírito Santo de Deus, neste final de tarde, Senhor, eu entro na tua presença, Paizinho, para clamar, Senhor, por uma noite de alegria, uma noite, Senhor, onde a tua presença, a tua virtude, como diz a palavra, vai encher o nosso coração, Senhor, de esperança, de gozo, de paz, de alegria que vem do alto. Em meio às circunstâncias, Senhor, por mais adversa que possa ser, por mais terrível que possa ser, Senhor, essa batalha, essa luta que o meu irmão, que a minha irmã está enfrentando. Nós sabemos, Senhor, que a nossa alegria, Pai, não depende das circunstâncias. Assim como o apóstolo Paulo, Senhor, que estava, Senhor, preso, afastado dos seus, afastado da igreja, acorrentado, Senhor, naquela cárcere, Pai. Oh Deus maravilhoso, mas a tua alegria, Senhor, o confortava. A tua alegria, Senhor, movia no seu coração. Move, papai, nesta noite, enchendo cada vida, enchendo cada coração da tua alegria, da tua paz.
Deus maravilhoso, eu peço a tua bênção sobre a vida do meu irmão, sobre a sua família, sobre a sua casa, aleluia, e que cada um de nós possa, Senhor, caminhar mais e mais em direção ao teu Espírito, à tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, meu amado irmão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você foi tocado por esta palavra que veio de Deus para nós, compartilhe para que o seu amigo, seu parente, seu marido, para que alguém que você ama também seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e durma com o Espírito Santo.